uma listinha baseada nas pesquisas e na leitura de blogs como o da Liliane e do que os jovens gostam, do que os jovens querem nas empresas, né? Eu vou ler aqui algumas. Flexibilidade de horário, trabalho em equipes multidisciplinares, mobilidade, home office, plano de carreira desengessado, uma expressão que eles usam muito, as empresas são muito engessadas, né? E respostas, porque eles perguntam muito. E reconhecimento e promoção. Na opinião de vocês, as empresas estão preparadas para tudo isso? Martin? Bom, primeiro eu fiquei super feliz, né? Porque eu fiquei aqui fazendo, meio checando, né? Se nós estamos conseguindo comunicar e criar condições para isso, né? Eu acho que tem um outro aspecto que a gente falou aqui de sentido, ou você tinha falado da sedução, né? Eu acho que nós estamos vivendo também momentos em que a gente trabalha muito por projetos. Né? E esses projetos, eles obviamente podem ser de cunho pequeno, ou também trazerem para as pessoas que estão nesse projeto alguma realização que vai, inclusive, além da realização profissional. Assim, o que nós temos visto, quando você falou aí do plano de carreira desengessado, eu acredito muito mais em ter grandes projetos, ou ter belos projetos, e aí cabe à liderança identificar esses projetos e montar bons times. E dar liberdade para o pessoal voar. Né? Aí eu acho que essas coisas funcionam. Né? Eu confesso, eu concordo também. Eu acho que a gente não devia se preocupar tanto com o Y, o que nós vamos fazer com o Y. O Brasil está bombando. O Brasil tem um monte de oportunidades. A gente precisa entender o que está acontecendo. Assim, a nossa área, né, a indústria farmacêutica, ela está crescendo 25% esse ano. Alguém poderia virar e falar, mas 25%? Não é possível. Remédio ninguém toma mais porque tem mais dinheiro. O sujeito diabético agora vai tomar 2 comprimidos porque está com mais dinheiro. Isso, não é assim que funciona. Mas o que aconteceu? Entraram um monte de players que a gente não sabia nem que existiam. As empresas de auditoria começaram a descobrir que tinha empresas e distribuidoras que estavam à margem do mundo formal. Né? Então, eu acho que... E aí, por exemplo, quando a gente fala da geração YY, eu acredito que essas pessoas possam nos ajudar muito a resolver essa questão. E se a gente está olhando, e aqui eu vou fazer um elogio rasgado à Natura, né? Quer dizer, o que uma empresa nacional que entende do Brasil fez com seus concorrentes, né? Eu trabalhei na Nestlé e L'Oréal, né? Então eu conheço do que eu estou falando, passou, né? Porque eles entendem do Brasil. Então, eu acredito que se a gente amarrar esse pessoal com projetos grandes que dão sentido para a empresa, para a pessoa e para a sociedade, né? Eu poderia aqui falar horas sobre um projeto de AIDS muito bonito que a gente tem, um de stroke, de AVC que a gente tem, e que quem toca é a geração Y. Então... Rolando, você que está dos dois lados, né? Nas empresas e nos jovens, você acha que as empresas estão preparadas para essas características aí que eu falei? Uma vez mais. O fato de ser diretor de uma empresa de consultoria traz 2 desafios, né? Porque uma coisa é o que a gente diz para as empresas e outra é o que elas nos vêm fazendo com nossa própria equipe, como gestores da equipe. Mas então a gente tem sempre esse peso extra de eu estou fazendo na gestão da organização aquilo que sugerimos e cobramos por sugerir, né? Para as pessoas, para nossos clientes. Então, a gente tem visto cada vez mais organizações. A Natura é uma delas, as que estão aqui presentes, que tem se preocupado em oferecer um ambiente de significado para as pessoas. Há um ponto que Marcelo levantava que é fundamental, no meu ponto de vista, que é o sistema organizacional tradicional oferecia e funcionava na base de previsibilidade e controle. O mundo hoje em dia não é mais previsível e não é mais controlável. E a geração Y, e não só a Y, né? Os mais... pessoas com 35, 40 anos não são muito diferentes das que têm 30, né? De um dia para outro. Vivemos em um mundo onde a previsibilidade e o controle é cada vez mais difícil. Portanto, tentar mantê-lo dentro da organização era irracional. Qual é o foco de problema que as organizações têm que se preparar?
sim, para aqueles que estavam na vez de estar na previsibilidade e o controle. Né? Justo na minha vez, 15 anos esperei, e na minha vez cortam as vagas, as vaias desaparecem, agora somos democráticos. Então, há um segmento organizacional a ser cuidadosamente tratado, não por uma questão que essas pessoas não queiram, eventualmente, mas por justiça. Não? Elas cresceram e foram bem-sucedidas em um ambiente com premissas diferentes. A experiência de repensar a própria carreira de algumas pessoas de mais idade, de experiência que a gente ajuda e estimula desde o ponto de vista da consultoria, tem sido uma das coisas mais estimulantes, pelo menos na minha experiência pessoal, nos últimos anos, que é o espírito Y, nos X, nos baby boomers, em qualquer indivíduo que queira buscar o seu próprio desenvolvimento. E nesse sentido, não todas as organizações deram o passo ainda. Muitas delas falam, mas não fizeram as coisas simples e as coisas mais sofisticadas, né? A mudança de layout e a preparação dos executivos para viver em um ambiente diferente, porque muitas vezes a gente tem a mudança de layout, onde antes tinha uma porta, agora tem uma planta. Onde antes tinha um comportamento determinado, esse comportamento continua e ninguém chega próximo da mesa que está ocupada por fulano. Então, tecnicamente, eu chego e coloco um deck o meu computador, mas o meu comportamento não traz as pessoas para perto. Né? Então, esses dois desafios são os que a gente está estimulando cada vez mais e vivendo cada vez mais. Né? Nós temos nossos próprios geração Y dentro do Hey Group e às vezes a gente faz essa reflexão, não? Com as pessoas mais antigas de casa. Né? Se hoje em dia eu fosse candidato na minha própria empresa, se eu aplicasse para a minha própria empresa, seria escolhido. Marcelo, fala, Liliane, pode falar. É o seguinte. Tá. O que acontece, né? Vocês estão falando dessa coisa assim, geração Y, geração Y. A geração Y é uma moda, né? E aí, quando ele fala, né, o cara que ficou 15 anos esperando para chegar naquela posição. O cara passou 15 anos sonhando em ter uma mesa só dele, uma sala só dele. Aí você vai lá e destrói, tipo, acabou, né? Então, assim, acho que tem que ter essa preocupação, né? O cara que está lá, lógico, se preocupar com o cara que é Y, mas, assim, não pode ser foco só no Y, porque tá chegando o cara que é Z, sabe? Eu vejo pela minha irmã, sabe? Eu pulei elástico, eu pulei corda, eu tive disco de vinil, eu usei máquina de escrever, tudo certo, né? Então, eu peguei a tecnologia com, sei lá, 7, 8 anos, né? Eu fui me desenvolvendo junto com a tecnologia. Então, se eu pegar um iPhone, eu vou saber mexer e tudo mais. A minha irmã, ela nasceu e já tinha tecnologia. Então, para ela aprender a mexer, é natural. A geração da minha irmã, o que ela está fazendo? Ela está criando aplicativo para iPhone. Então, se você faz tudo moldado para a geração Y, que, por exemplo, se eu chegar numa empresa e tem um sistema, eu vou pegar aquele sistema e eu vou aplicar ele de outras maneiras. A minha irmã, se chegar na empresa, ela vai pegar esse sistema e falar, isso é um lixo, deixa eu fazer outro aqui. Né? Então, se a gente focar tudo na geração Y, não esquecer dos caras que sonham com uma mesa, e não pensar nesses caras que estão chegando, que vão desconstruir ainda mais, a empresa acho que para. Né? Então, acho que não é pensar na geração, é pensar nas pessoas, nos indivíduos, no público daquela empresa, né? Porque as empresas têm públicos diferentes. E acho que, quando a gente pensa no desenvolvimento e em adequação, é pensar nisso, né? E não pegar e rotular no Y, no cara que é baby boomer, nessas coisas. Era isso. Martin, acho que foi para você essa, hein? Não. Eu achei ótimo o escritório. Deixa eu te perguntar, super Martin. legal. Deixa eu te perguntar. Nesse processo, brincadeira, nesse processo de mudança do escritório da Behringer, como é que os mais velhos reagiram? Essa coisa de não ter sala, tal, como falou a Liliane. Vocês tiveram demissões, vocês tiveram perdas de pessoas mais velhas que não aceitaram? Foram 3 suicídios, né? 3 suicídios? Não, o que a gente fez um grupo que participou na execução e na concepção do conceito, que era um conceito que, se a gente olhar hoje o que tem lá, o que a gente tinha pensado 1 ano e meio atrás, não era aquilo. Então, aquilo foi feito por um grupo em que, inclusive, tinha pessoas de todas as faixas etárias e também das principais áreas. Né? Claro que existe, por isso que eu falei, é uma troca. Você ganha algumas coisas, você perde outras. Eu acho que as pessoas que estão atrás de uma mesa ou atrás da cadeira de couro do presidente, eles precisam repensar seus conceitos mesmo.
E aquilo lá está visível, né? As cadeiras é tudo igual, né? Então, eu acho que cada vez mais vale quanto pesa. Quer dizer, os artefatos, né, como você comentava, né, os tamanhos de mármore e tamanhos e quantidades de gavetas, né, isso já foi. Quer dizer, se não conseguir saco vazio não fica de pé, né? Quer dizer, então se não tiver conteúdo, foi, né? E mesmo esse pessoal que está chegando, eles também já entenderam que não basta ser diferente. Não basta, eu sei fazer aplicativo, tá? Mas aplicativo que não agrega nada para ninguém não resolve nada, né? Então eu acho que esse processo, no fundo, eu acho que é um grande aprendizado e é uma caminhada em que está todo mundo aprendendo. E ninguém é dono da verdade. Também eu acho que ninguém vai pavimentar o futuro para o Y. O Y vai ter que cavar o espaço dele, né? Desculpa, rapidinho. Eu não quis dizer que eu achei ruim. Não, foi uma brincadeira. Nem eu achei. Foi uma brincadeira. Eu acredito o seguinte, se a empresa tomar essa decisão, não foi pelo Y, foi pelas pessoas que estão lá dentro. E todas, né? Ninguém vai fazer uma coisa porque meia dúzia está achando ruim. Então foi só isso.